João é o seu nome. Hoje a igreja celebra solenemente o dia de São João, o Batista, o batizador. Esse João foi o homem enviado por Deus para nos trazer a boa notícia e apontar o Cordeiro verdadeiro que do mundo tira o pecado, nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja sempre viu João como o profeta mais importante de toda a sua história, por um simples motivo: João apontou o Senhor. Enquanto todos os outros apóstolos do Antigo Testamento falavam da vinda de Deus, João aponta o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Esse João, vocês já sabem, escutaram a pregação ontem, ele nasce de uma forma extraordinária. Sua mãe estéril engravida na velhice, e ele nasce assim de um grande milagre. O que nos chama a atenção é que aqui, quando Isabel dá à luz à criança, os vizinhos e parentes aí que ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. É verdade que Deus é misericordioso com quem o procura de coração sincero. É verdade que Deus age na vida de quem reza, de quem leva a sério o Evangelho, de quem leva a sério a Santa Missa, de quem se esforça para viver os mandamentos. É verdade que Deus é misericordioso com o pecador, desde que ele se arrependa de coração sincero e busque cada vez mais se aproximar de Deus. Aqui, Lucas diz que os vizinhos ficaram admirados como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, para com Zacarias. Mas por quê? Olha o que Lucas disse ontem dos dois. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não era uma família que procurava Deus quando precisava, mas uma família que verdadeiramente vivia em comunhão com Deus. E tanto pediu e tanto implorou que Deus o pedido escutou. Por quê? Porque Deus escuta aqueles que verdadeiramente o procuram de coração sincero. É preciso, meu irmão, minha irmã, que você tome consciência de que o homem deve pedir a Deus sem cessar. Enquanto ele pede, deve endireitar o caminho. Enquanto ele está esperando uma graça, ele deve ir crescendo na intimidade com Deus. Ele deve ir crescendo na amizade com Deus. Ele deve lutar todos os dias para ser fiel aos mandamentos de Deus. Porque tem pessoas que pensam que uma grande graça se consegue com poucas orações. Não. Grandes graças, grandes orações, grandes desejos, pedidos perenes, grandes súplicas, coração contrito. É preciso que todos os dias nós possamos entender que quanto maior é a graça que nós necessitamos, mas perto de Deus nós devemos estar. Porque não adianta
querer vencer, não adianta querer conseguir tamanha graça se nós não levamos a sério a nossa vida religiosa, se nós não levamos a sério a nossa amizade com Deus, se nós brincamos com Deus, brincamos com religião, ou muitas vezes ficamos em casa e dizemos: eu creio em Deus. Até o demônio crê em Deus, mas não serve a Deus. E aqui Lucas coloca com toda a dignidade: os vizinhos se admiraram como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. E impressionante, porque a manifestação de Deus na vida de São Zacarias e Santa Isabel fez com que os vizinhos todos se alegrassem com essa notícia. Deus nos visitou, Deus agiu aqui em nosso meio, Deus agiu aqui em nossa comunidade. Vocês sabem, já falei aqui tantas vezes, Isabel com Zacarias moravam na região de Alcárem, uma região montanhosa e um povoado um pouco maior que a comunidade de Boa Vista aqui nossa. Se Belém da Judeia era uma comunidade com mais ou menos 100 e poucos habitantes, Alcárem era maior um pouquinho. Todo mundo ali se conhecia, todo mundo sabia as angústias uns dos outros. Existia de verdade um clima de parentesco, quase todo mundo era parente, quase todo mundo se conhecia. Existia um povo temente ao Senhor. Isso não quer dizer que não existisse infiéis, mas aqueles que viram, que contemplaram Deus agindo na vida dos dois, se alegraram com eles, ficaram radiantes. Por quê? Porque Deus nos visitou, porque Deus veio aqui, porque Deus escutou a súplica dos nossos. Deus verdadeiramente está conosco. E como é bom quando nós rezamos muito e quando nós vemos que Deus escutou os nossos pedidos e as nossas preces. Mas como muitas vezes nós ficamos desesperançados quando rezamos pouco e queremos que Deus escute as nossas preces. E aí, porque rezamos pouco, Deus pode não ter atendido às nossas preces, e quem não tem fé se revolta contra Deus. Mas o problema não está em Deus. O problema está em nós, que muitas vezes não rezamos na medida do tamanho da graça que nós necessitamos. E os vizinhos, os parentes, queriam dar ao menino o nome do seu pai, Zacarias. Só que aquele menino deveria verdadeiramente se chamar João. Por quê? Porque João é uma graça que Deus dá. João era uma graça que Deus concedia àquele povo. E por incrível que pareça, o nome de João é imposto por Deus. Não é Zacarias, não é Isabel quem escolhe. Assim como Maria e José não escolheram o nome de Jesus, o nome do Emanuel. Tanto o nome de Deus conosco, como o nome de novo Elias, que é João, é Deus quem dá. Se o nome do Messias é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus, Zacarias é aquele que sinaliza Deus, a graça concede. O nome João quer dizer Deus dá a graça. E qual é a graça aqui? A graça aqui é João? Não. Deus dá a graça. E qual é a graça? É Jesus. Jesus é a graça que João vem anunciar. E aquele povo não entendia por que deveria ser João. Não existe nenhum parente teu com esse nome. Devemos colocar um nome dos nossos.
E o pai, que tinha ficado mudo, que tinha silenciado, pela graça que Deus dá, aquele Zacarias, que era um homem correto, que era um homem sem defeito. Por que sem defeito? Porque no antigo Israel não podia ser sacerdote, não podia oferecer o culto um varão, um macho, um homem que tivesse defeito. O sacerdote deveria ser totalmente sem defeito nenhum, totalmente perfeito fisicamente. Se Zacarias aqui fosse mudo, não podia ser sacerdote. Então, enquanto Isabel engravida, Zacarias emudece, talvez para não relatar a visão do anjo, talvez para não causar um burburinho na comunidade antes do nascimento do menino. Só sabemos que Zacarias foi obrigado a silenciar. Como muitas vezes nós também somos chamados a silenciar, a guardar a ação de Deus no nosso coração, viver essa intimidade com Deus, uma coisa única, Ele e nós e Ele. E nesse momento aqui, Zacarias pede uma tabuinha, escreve o nome de João, João é o seu nome, e todos ficaram admirados. Eles já decidiram, já existe uma comunhão entre os dois, eles já escolheram, porém não sabia de onde esse nome viria. Só que nesse mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus, começou a bendizer a Deus, começou a agradecer a Deus. E imaginem a alegria, porque aqui tem um aspecto muito interessante. Lembrem de ontem, da homilia que foi falada, que foi aqui feita na igreja. Muitas vezes, aqueles que servem a Deus não aprenderam a esperar as demoras de Deus. Deus aqui escutou o pedido de Isabel e de Zacarias para o nascimento, para ter um filho, mas Deus vai fazer com que Zacarias passe por outra angústia, vai fazer com que Isabel passe por outra angústia também. Para quê? Para provar a fé. Porque se alguém fala e a partir de determinado momento uma pessoa não consegue mais falar, depois que a mulher velha engravida, existe uma angústia. Zacarias angustiado estava, será que eu volto a falar? Isabel angustiada também ficou, será que meu marido voltará a falar? Será que eu voltarei a escutar o som melodioso da voz do meu amado? E é impressionante, porque nesse momento, no momento em que o menino vem ao mundo, Zacarias começa a falar, louvar, agradecer e bendizer a Deus. E todo o povo ficou tomado por um medo. A notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que ouviam a notícia ficaram escandalizados, ficaram com medo, tomados de pavor. O que vem a ser esse menino? Quem será esse que vem? Que nasce de uma mulher velha, que nasce de uma mulher estéril, o seu pai fica mudo, coloca um nome estranho. Quem é esse menino? E o menino crescia, se fortalecia em espírito. De fato, a mão do Senhor com ele estava. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Só que aqui é interessante uma coisa, porque muitas vezes a nossa cabecinha pequena de fé, a gente pensa que a história do povo de Deus é uma história de um não drama, e não é. A história do povo de Deus é uma história marcada por dificuldades, por sofrimentos. E por quê?
Porque a vida do homem é assim. Não existe uma vida sem sofrimento. Não existe uma vida sem dificuldades. Não existe uma vida sem angústias. Não existe nesse mundo uma vida tão perfeita como nós sonhamos, como nós desejamos, não. Existe um drama de viver. E é aqui que é preciso aprender a viver em Deus. Entender que o que vai amenizar o meu sofrimento é a fé que eu tenho em Deus. O que vai me fazer crer na ressurreição, na eternidade, na superação de uma doença, na superação de um problema, é justamente eu entender que nessa vida eu vou passar sofrendo. E esse sofrimento não deve ser para a minha destruição ou para a minha perca de fé. Mas esse sofrimento é para provar a fé que eu tenho e para que eu verdadeiramente seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, que não só diz que crê em Deus, porque, repito, até o demônio crê, mas é preciso servir a Deus e o demônio não serve. E aqui nós vemos que aquele povo todo começou a achar muito estranho. E enquanto Isabel ganhava a credibilidade do povo, Maria perdia a credibilidade do povo. Porque vejam bem, enquanto Isabel é uma anciã que engravida, Maria é uma menina jovem que engravida. Enquanto Isabel diz que o seu filho é fruto do amor conjugal com Zacarias, José tem consciência que aquele filho não é dele, que Maria engravidou agora por ação e por obra do Espírito Santo. E era mais fácil para todo o povo acreditar na gravidez de Isabel, que Deus operou um milagre, porque não é normal a gente ver um ancião de 60, 70 anos, vivendo uma anciã gestante, grávida, não é normal, do que a gente ver uma menininha dizendo, eu engravidei sem deitar com homem algum. Por quê? Porque aqui é justamente João que vai preparar o povo. É justamente a credibilidade que o povo vai dar a João, de dizer, esse menino é um milagre. Nós sabemos que a sua mãe era estéril, nós sabemos que a sua mãe era velha, e Deus agiu na vida desse menino. E de fato, João começa a pregar o Evangelho, começa a pregar a boa nova, que se resumia, que se limitava a dizer, endireitai o vosso caminho, mudai de vida, porque o Senhor está vindo. E quando Ele vier, nós devemos estar preparados. E começou a batizar a todos. Quando Jesus se apresenta, a missão de João se completa. A missão de João é totalmente completada. E agora, aqui, João vai começar verdadeiramente a apontar Jesus. E Jesus agora vai ocupar o espaço do Messias. E João vai sumir. E João vai ser morto. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a igreja se alegra com João o Batista. A igreja se alegra com esse batizador que veio nos dar esse batismo de conversão para o nosso crescimento, para a nossa mudança de vida. A igreja se alegra e louva a Deus, porque o tempo se cumpriu, porque a plenitude dos tempos chegou, e agora nós temos verdadeiramente alguém que nos aponta o Messias, porque agora a igreja tem a figura de João como o grande profeta, o último do Antigo, o primeiro do Novo Testamento, para apontar, olha ele lá,
creiam nele, depositem nele a confiança. Essa missão de São João, ela é muito interessante para nós. Por quê? Porque João é o grandioso, o grande nascido de mulher, como o Senhor vai dizer. Esse João, ele recebe de Deus o Espírito Santo no seu ventre. E antes de vir ao mundo, antes de conhecer a luz do sol, ele já é livre do pecado, ele já é purificado do pecado no ventre concebido de sua mãe Isabel. E a igreja louva e a igreja agradece. Por quê? Porque João é um espelho para mim, João é um espelho para você. Porque muitas vezes nós somos tentados a pensar que a nossa vida é uma vida que deve ser vivida por acaso. Não é não. Existe uma razão pela qual Deus te deu a vida e você veio ao mundo. Nós não vivemos por viver. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um papel a desempenhar. É por isso que todos nós somos únicos. Não existe duplicidade de vida. Até irmãos gêmeos só se parecem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, são completamente diferentes. Não somos frutos do acaso, somos fruto do sonho de Deus. Não de um sonho coletivo, mas de um sonho individual. Cada um de nós foi pensado por Deus, dado um coração, dada uma vida. Cada um de nós, Deus deu um plano, deu uma missão. E é por isso que nós devemos entender e tomar consciência do que nós viemos fazer no mundo. Qual a razão pela qual Deus me deu a vida? Muitas vezes alguns pensam que Deus deu a vida só para ficar bebendo a vida toda, e se embriagando, e brigando, e criando confusão dentro de casa. Não. Talvez outro pense que Deus deu a vida para que a pessoa possa cair no mundão e pensar que pode viver de qualquer modo, de qualquer jeito. Também não. Ou se drogar, ou viver distante de Deus. Também não. A razão pela qual Deus nosso Senhor nos deu a vida, nós devemos descobrir. E descobrindo a razão, o nosso coração vai sossegar. E descobrindo e o nosso coração sossegando, a gente vai começar a ser feliz. Eu tenho muita pena e rezo muito pelas pessoas que passam pela vida e não se encontram, e não se descobrem. Eu rezo muito pelas pessoas que não conseguem entender o que é viver. E ela foi feita por Deus para vivermos próximos a Ele. Pelos nossos pensamentos, pelas nossas escolhas, pelos nossos projetos de vida, para chegarmos aos céus. É preciso que todos os dias nós tenhamos essa consciência e compreendamos que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Nós só sabemos da nossa vida o que nós vivemos agora, mas o futuro, como comumente o povo diz, a Deus pertence. Esse futuro que nós construímos deve estar em comunhão com Deus. É por isso que o salmista Davi, ele vai dizer assim: olha, Senhor, fostes vós que me formaste as entranhas, e no seio da minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formaste. É preciso sim que nós tomemos,
que somos abençoados por Deus. É preciso que nós compreendamos todos os dias que somos frutos do amor de Deus. É por isso que é muito triste quando uma pessoa, ela perde a razão de viver, ou ela coloca a própria expectativa da vida na vida de outra pessoa. Não, a expectativa da nossa vida está em Deus, só Deus. É triste quando uma pessoa diz: a minha vida é o meu trabalho. Não é não, tolo, qualquer momento você pode perder o emprego. A minha vida é o meu filho. E se Deus tirar o teu filho? A minha vida é o meu pai, ou é o meu esposo, ou é a minha irmã, como eu que perdi, uma irmã com 34 anos, há 8 anos atrás. Não, a nossa vida é Deus, e em Deus nós nos completamos, e em Deus nós somos, e em Deus nós nos realizamos. E no momento do encontro com Deus, nem vai ter papai do lado, nem vai ter mamãe do lado, nem esposo, nem esposa, nem filhos, nem trabalho. Vai estar você, as suas boas obras, a sua consciência e Deus. Só. E aí sim, nós argumentaremos, nós conversaremos. Para quem é próximo a Ele, vai saber como tratá-lo. Para quem não é próximo a Ele, vai se deparar com um estranho. E é aqui que o drama vai começar, o drama eterno, de um sofrimento muito maior do que as dificuldades que nessa vida encontramos. Só que Davi, ele ainda vai dizer uma coisa mais profunda, que nos chama mais atenção, e com isso eu quero terminar a homilia de hoje. Quando Davi diz assim: até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Deus nos conhece totalmente. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Deus me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Por quê? Porque quem tem o meu manual, quem sabe quem eu sou de verdade, é aquele que me criou, que sabe a razão pela qual me criou, que sabe a razão pela qual me deu a vida. E isso é maravilhoso e perfeito aos nossos olhos, quando buscamos todos os dias permanecer e estar em Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, até a própria liturgia da igreja nos coloca São João como essa luz, nos coloca São João como esse solstício, onde o sol vai começar a desaparecer para depois surgir vigoroso. Isso é papo para outro momento da divina liturgia. Que Deus nosso Senhor assim nos dê a graça de todos os dias nos encontrarmos com Ele, lutarmos para servi-lo e, abrindo o nosso coração, tenhamos a alegria de confiar e depositar no Senhor toda a nossa esperança.